se a tecnologia pode nos ajudar em investigações de casos e rastreamento de contatos, vamos ver alguns exemplos de seu uso em cada etapa. Ao pensarmos em tecnologia, devemos pensar na que pode ser usada em cada uma das etapas básicas da investigação de casos e do rastreamento de contatos. Primeiro, quando entrevistamos o caso e estamos avaliando seus sintomas, pedindo que se isole, fornecendo apoio e buscando informações sobre contatos, existem tecnologias que podemos usar. Existem algumas que poderíamos usar para notificar os contatos e outras adicionais que poderíamos usar para entrevistar este contato. E isso inclui novamente avaliar os sintomas, fazer o rastreamento contínuo, pedir que ele fique em quarentena e fornecer suporte. Primeiro vamos falar sobre o relatório eletrônico de casos. Quando um paciente ou alguém é testado para a Covid-19, em geral as suas informações são inseridas em algum tipo de sistema eletrônico. É neste sistema que as informações serão vinculadas ao resultado do teste. Em geral, deverá haver em cada cidade um banco de dados central com os resultados positivos relatados pelo laboratório. Assim, identificamos os casos. Um problema nesta etapa é que pode levar um tempo para coletar dados e informações sobre os casos a serem investigados. Se você estiver fazendo isso manualmente, procurando as informações do paciente em um lugar e os resultados dos testes em outro, isso pode levar algum tempo. Uma solução tecnológica é um relatório padronizado e automatizado de testes positivos para os investigadores de casos. Existem alguns aplicativos que foram desenvolvidos para automatizar esse processo. Daí, eles serão relatados de forma automatizada. O valor agregado disso é que há menos tempo entre o diagnóstico e a primeira ligação de rastreamento sendo feita. Como rastreador de contatos, às vezes você recebe apenas a lista já montada com os casos que você precisará identificar e com os quais entrará em contato. Como você deve se lembrar, uma etapa realmente importante nas investigações de casos e no acompanhamento de contatos é o rastreamento dos sintomas. Ele é importante porque, caso desenvolvam sintomas agravados, poderá exigir cuidados médicos e às vezes urgente. Você também precisará saber sobre os sintomas deles, porque ao se recuperarem, poderão sair do isolamento. Já para os contatos, é necessário saber se desenvolveram os sinais e sintomas, porque talvez precisem ser testados e caso deem positivo, já não serão mais um contato, e sim um caso de Covid-19. Portanto, para casos e para contatos, é importante rastrear os seus sintomas. Agora, o problema aqui é que a maneira convencional de fazer isso é através de uma ligação diária. Você telefona para eles todos os dias para acompanhá-los, e isso pode exigir muito tempo do rastreador e também dos casos e contatos, que recebem essa chamada todos os dias. Portanto, a solução tecnológica proposta são os aplicativos, em que os casos e contatos podem inserir os sintomas diretamente em um banco de dados. Às vezes, também existem mensagens de textos que podem ser enviadas aos casos para relatar sintomas novos ou os agravados. Em alguns lugares, por exemplo, cada caso e contato pode receber uma mensagem de texto todos os dias para perguntar se eles estão com febre naquele dia e, se estiverem, qual a temperatura. Isso poderia economizar algum tempo. Você não precisa fazer telefonemas e é mais conveniente para eles inserirem os seus sintomas todos os dias e rastreá-los. O que valoriza as ferramentas tecnológicas no rastreio de sintomas é que elas exigem menos tempo da equipe de rastreamento de contatos e, às vezes, menos tempo dos casos e dos contatos. Porém, eles sempre devem saber que podem telefonar a qualquer momento e conversar com o rastreador de contatos ou com um departamento de saúde pública local, caso precisem de assistência. Isso não substitui a função das conversas e telefonemas entre os rastreadores e seus casos e contatos, mas apenas ajuda a ganhar tempo. Como você sabe, pedir para as pessoas se isolarem e ficarem em quarentena é pedir muito. Elas podem precisar de ajuda para conseguir alimentos ou remédios para a quarentena, por exemplo. E é mais provável que se isolem em quarentena se receberem mais lembretes.
E isso pode ser útil, porque, embora um contato possa não precisar de ajuda na primeira vez em que vocês conversarem, alguns dias depois ele pode perceber que precisa de ajuda. É importante que ele saiba todos os dias a quem pode recorrer se precisar deste serviço. O valor agregado desse tipo de comunicação automatizada é que pode exigir menos tempo da equipe de rastreamento de contatos e os casos e contatos também podem receber um acompanhamento frequente. Se você deve fazer isso por telefone e a equipe está atrasada, às vezes você pode deixar de passar informações importantes para os casos e contatos. Portanto, isso garante que nada seja esquecido. É sempre muito desafiador identificar contatos rapidamente. Primeiro, os casos podem não se lembrar de todos os contatos ou não querer falar sobre os contatos na entrevista devido a preocupações com a privacidade. Os casos podem não saber o telefone ou o endereço de seus contatos e os telefones dos contatos podem estar incorretos. Portanto, leva algum tempo para obter as informações corretas dos casos sobre os seus contatos. E mesmo com os seus melhores esforços, talvez você nem sempre tenha as informações de que precisa. Depois de obter essas informações, leva um tempo para encontrar esses contatos e conseguir conversar com eles. Às vezes eles podem não atender na primeira vez que você liga e isso pode exigir um esforço extra. Existem algumas tecnologias de apoio possíveis que você pode considerar ou usar no seu trabalho que o ajudarão nisso. Se você acompanha as notícias sobre a pandemia, pode ter ouvido falar como os smartphones foram usados em outros países para identificar os contatos rapidamente. Em lugares como China e Coreia do Sul, há um banco de dados centralizado e localizações. Nestes países, os telefones de todos os cidadãos estão disponíveis para o governo. São números de identificação exclusivos de cada pessoa que estão vinculados a todos os seus registros telefônicos e prontuários médicos. E isso é mantido em um serviço central. Assim, o governo pode encontrar qualquer pessoa e também saber o telefone desta pessoa. Eles podem acessar os dados do telefone. Com isso, as autoridades de saúde podem vincular rapidamente os resultados de testes positivos aos seus contatos e locais recentes, usando os dados de GPS de seus telefones. Eles poderão enviar rapidamente mensagens de texto para todas as pessoas com quem você manteve contato, onde você esteve e sabem os registros dos telefones de todos os outros que estavam lá ao mesmo tempo. O valor agregado desse sistema, obviamente, é que todas as informações e o rastreamento de contatos são feitos imediatamente. Porém, essa tecnologia traz preocupações adicionais. Em muitos países, as pessoas não concordariam em ter seus movimentos rastreados pelo governo em um banco de dados centralizado. E a outra questão é que a localização de GPS não é ideal para identificar as pessoas com quem você teve contato. Digamos que só porque você esteve na mesma loja com alguém por alguns minutos, isso não significa que você foi exposto realmente a ela. Portanto, essa não é a melhor maneira de identificar quem teve um contato em potencial com você. Ela não é 100% confiável. Mas existem grandes esforços em desenvolverem aplicativos para smartphones que façam isso com grande sucesso. Eles usarão a tecnologia Bluetooth para comunicar que você teve contato. E neste caso, ter contato significa uma distância inferior a 2 metros por cerca de 15 minutos, apenas como exemplo. Se muitas pessoas baixarem este aplicativo, durante o seu dia você terá contato com outras pessoas que também usarão em seus telefones. Esses aplicativos se reconhecerão e enviarão uma pequena mensagem dizendo: "Oi, ficamos em contato por tal período." Você não poderá saber qualquer informação sobre quem é esta pessoa, mas ela, caso seja positiva em Covid, poderá introduzir em seu smartphone seus dados e você receberá imediatamente uma notificação de que esteve em contato com alguém que foi positivo em Covid. Portanto, não há quebra de privacidade ou de confidencialidade. É apenas para saber quais outros telefones tiveram contatos com você. Se você ou outra pessoa tem este aplicativo for diagnosticado com Covid-19, basta inserir as informações no aplicativo e ele notificará na hora todos os contatos automaticamente.
O valor agregado deste tipo de sistema é que os contatos são notificados da exposição imediatamente. No caso, assim que uma pessoa infectada colocar essa informação em seu aplicativo. Idealmente, você reduz uma parte do tempo que a saúde pública levaria para encontrá-lo e informá-lo. O aplicativo pode ser útil, mas existem algumas preocupações adicionais. O uso dos dados pela equipe de saúde é incerto e a eficácia deste esforço de rastreamento de contatos depende do número de pessoas que usam o aplicativo. Quero mostrar a você apenas uma linha do tempo com a possível aparência deste aplicativo de notificação. Vamos imaginar que este é você em sua casa, no círculo, e que você está com o seu smartphone. Você tem o aplicativo no smartphone. As duas pessoas com quem você mora também têm o aplicativo. Então, quando vocês estão juntas em casa, estes aplicativos se comunicam e sabem que vocês estiveram em contato. Digamos que você pegue um trem para ir trabalhar. Você terá contatos próximos, talvez a mais de 2 metros de distância, e vocês ficarão no trem juntos por, digamos, 1 hora de trajeto. Os telefones delas também podem informar que elas tiveram contato próximo com você. Quando você vai trabalhar, também poderá ter outros contatos próximos ao redor. As pessoas estarão no mesmo espaço que você durante o seu expediente, mesmo que você não tenha ficado a menos de 2 metros delas. Se elas tiverem o aplicativo em seus telefones, ele também registrará o contato delas com você. E o mesmo acontecerá quando você voltar para casa naquele dia. E agora vamos imaginar que no dia seguinte, quando você estiver em casa, você acorde com febre e fique doente. Você deverá colocar essas informações no aplicativo e ele notificará os seus contatos físicos e as pessoas que estiveram perto de você e pedirá que elas fiquem em quarentena. Assim você pode ver como isso aceleraria o processo de comunicação com os contatos próximos, mas você precisa ter certeza de algumas coisas, inclusive se a pessoa que inseriu as informações realmente tem Covid-19. Portanto, essas informações do aplicativo precisariam estar vinculadas à saúde pública e aos resultados dos exames. A equipe da saúde pública precisaria saber quem são estes contatos para poder garantir que eles tenham todas as instruções de quarentena e isolamento e que sejam acompanhados da forma correta, com o apoio social necessário. Portanto, quando pensamos nestas tecnologias que podem ser úteis, há algumas considerações importantes a serem lembradas. Intervenções efetivas de saúde pública dependem da confiança do público. Qualquer tipo de tecnologia que usamos para apoiar as investigações de casos e o rastreamento de contatos deve ser um método em que o público confie e as pessoas precisam saber que isso está sendo feito para apoiá-las. Às vezes, queremos usar a tecnologia para ajudar no rastreamento de contatos, mas algumas comunidades podem ter acesso limitado a essas ferramentas tecnológicas. Algumas pessoas podem não ter smartphones ou não saber utilizá-los. Muitas pessoas podem não ter uma boa internet em casa. Portanto, qualquer tipo de tecnologia que usamos deve ser utilizável e aplicável às pessoas que estamos tentando ajudar. Por fim, apenas saber que uma pessoa esteve perto de alguém testado com positivo para a Covid e enviar a ela uma mensagem de texto pedindo que fique em quarentena realmente pode não ser suficiente para convencê-la a agir. E, embora algumas vezes estas ferramentas tecnológicas possam ajudar a saúde pública e talvez agilizarem as notificações, elas realmente não podem substituir a função da saúde pública nem apoiar as pessoas ao longo do isolamento e da quarentena. Lembre-se disso.